Se todo o universo foi criado e é sustentado por uma vasta inteligência cósmica, como você, enquanto individualidades desta consciência cósmica, como que nós fazemos para nos comunicar com esta inteligência cósmica? Como isso acontece? Como isso é organizado? A minha comunicação com o Criador, com a fonte de todas as coisas. Como eu informo para a fonte, para Deus, quais são as minhas necessidades? Como tudo isso está acontecendo, este intercâmbio entre Karina, que é uma pessoa física, e a inteligência cósmica e espiritual. E antes de ir para o conteúdo, deixa eu te dar um recado aqui rapidinho. Se você gostar do conteúdo que eu vou deixar aqui para você, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com mais pessoas, para que essa informação muito preciosa chegue para mais pessoas. Existem mais pessoas precisando deste conhecimento para acontecer o despertar da consciência dessas pessoas, né? Para acontecer a expansão de consciência da mente e da alma dessas pessoas, para essas pessoas poderem expandir também. Então não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com pessoas que você ama, com pessoas que você acredita que precisem dessa informação, e de deixar também o seu comentário. Isso mostra para o YouTube que o vídeo, o conteúdo é relevante e ele entrega para mais pessoas o conteúdo aqui do canal, tá bom? Obrigada, gratidão por você estar aqui. Eu sempre me fiz essa pergunta: como que eu me comunico de forma direta com o Criador, com a fonte? Como isso acontece de fato? Será que existe uma explicação mais profunda, uma explicação até que lógica, para eu conseguir entender como de fato, de forma eficiente, eu posso me comunicar com a inteligência cósmica? E a explicação que eu encontrei mais, não diria convincente, mas que faz mais sentido, tá, para mim, e que eu quero compartilhar aqui com você hoje nesse vídeo, é a explicação metafísica. Sim, metafísica, deixada por um cara muito bom, um tremendo metafísico. O nome dele é Thomas Troward. Ele viveu lá no início do século XX, deixou aí grandes obras, grandes livros. Um destes livros, que na verdade eram palestras que ele dava, chama-se As Palestras de Edimburgo e Doré. Ele dava essas palestras para um público muito seleto, né? E depois estas palestras foram transformadas em livros. E hoje você só encontra esses livros em inglês. Eu não falo inglês, eu consegui uma amostra desse livro em português, uma pessoa traduziu na internet. Já faz muito tempo que eu tenho essa cópia aqui. E eu não lembro agora para te passar aqui como foi que eu baixei, mas eu posso tentar procurar e colocar na descrição. E aí eu imprimi, né, em formato de apostila, encadernei tudo bonitinho. Gente, até hoje, nesses 6 anos que eu tenho de estudos sobre a metafísica, sobre a espiritualidade, né, tudo que envolve a expansão da consciência, o livro que mais expandiu a minha consciência, a minha mente, foi esse: As Conferências de Edimburgo sobre Ciência Mental. Gente, que livro! Que conteúdo! E é por isso que eu quero me basear neste livro aqui, do Thomas, para explicar para você como que eu me comunico diretamente com a fonte criativa. Como eu faço isso? Aqui no livro, As Palestras de Edimburgo e Doré, o Thomas colocou um título com esse nome, ó: O mais alto de inteligência controla o mais baixo. Então, eu vou ter que, assim, resumir e pegar os pontos principais, senão o vídeo vai ficar gigante. É um conteúdo bem complexo, bem denso mesmo. Eu tive que ler várias vezes este livro para conseguir entender e captar o que ele estava querendo dizer. Ele era um cara muito inteligente, ele era juiz, então ele era muito culto, muito inteligente, ele contextualiza tudo muito bem fundamentado. Então eu quero levar para você de uma forma mais simples possível, mais fácil possível, para facilitar a sua compreensão, tá bom? Que aqui é um conteúdo rápido, não é uma aula de 1 hora, 2 horas que poderia explicar de forma mais detalhada, mas só para você pegar a essência do que eu quero mostrar para você, tá? Então, já pelo título, já dá pra gente entender que ele está mostrando, falando de algo que a gente já consegue perceber, né? O mais inteligente domina o menos inteligente. Isso nós vemos na natureza, na nossa sociedade,
não é? Nós percebemos que o homem, por ser a raça, o animal mais inteligente, no sentido de autoconsciência, ele domina o planeta Terra. Nós somos soberanos, nós somos dominantes sobre os outros animais, plantas, seres que moram aqui no planeta. Pura e simplesmente porque o nosso grau de inteligência é mais elevado que os outros seres. Então, o que nós podemos perceber é que aqui no planeta Terra, vamos observar como esta referência, o planeta. Existem graus de inteligência. A planta está num grau de inteligência, a água está em outro grau, o ser humano está em outro grau de inteligência, de autoconsciência, e assim sucessivamente. Os animais, enfim, é muito simples da gente perceber isso, que existem graus de consciências variados entre os seres vivos, tomando como referência aqui o nosso planeta. E aí o Thomas vem explicando pra gente que todos esses graus de inteligências, eles são governados por uma lei das médias. Então, aqueles seres que têm menos inteligência, né, que têm um grau menor de autoconsciência da sua própria essência, de quem realmente são em essência, que é a essência espiritual, quanto menor esse grau de percepção, de consciência, mais esses seres estarão sujeitos a uma lei das médias. Então é fácil da gente observar isso no reino animal, não é? Então imagine uma selva, ela é toda controlada por uma lei das médias. O mais forte vai sobrevivendo, mas de uma certa forma todas as raças, todos os tipos de animais sobrevivem ali. Por causa da lei das médias, existe um equilíbrio nisso. E toda essa vida que não é tão autoconsciente, vamos tomar aí como exemplo, por exemplo, leões, macacos, cavalos. Eles são levados por uma lei cósmica que ele chamou aqui de lei das médias. Tá? Por quê? Porque esses seres têm um grau muito baixo de autoconsciência. Eles não têm autoconsciência de quem eles realmente são. Eles não têm um autorreconhecimento. Diferente do ser humano, nós temos sim um alto grau de autoconsciência. Nós nos reconhecemos como consciência e estamos conscientes de estarmos conscientes, tá? Então, nenhum ser aqui no planeta Terra tem isso, consciência de ser consciente. Por isso que nós somos dominantes sobre os outros seres. Albert Einstein, um dos maiores gênios da história da ciência, é uma falha na Matrix, digamos assim. É uma falha dentro dessa lei das médias. Então, o que houve com ele é que ele foi um indivíduo onde foi permitido uma falha nessa lei das médias e ele se sobressaiu da média da inteligência das outras pessoas, se destacou, e o que ele fez? Junto com esse destaque que ele teve da sua inteligência, ele levou toda uma sociedade junto para o avanço, para frente. Por causa de Albert Einstein, nós descobrimos muitas coisas importantes para o avanço de toda uma raça, de todo o planeta, né? Até hoje, nós usamos como base científica muitas coisas aos quais o Albert descobriu. Thomas prossegue aqui, ó. Mas o progresso em direção à inteligência superior é sempre no sentido de estreitar essa margem de acidente e tirar o indivíduo cada vez mais da lei das médias. Então a intenção da inteligência cósmica é tirar o indivíduo cada vez mais da lei das médias e substituí-la pela lei da seleção individual. Na linguagem científica comum, essa é a sobrevivência do mais apto. Então, a ideia aqui que ele trouxe é que a inteligência cósmica quer que a gente saia dessa lei das médias e que a gente passe a ter mais autoconsciência individual, assim como aconteceu com os gênios, um deles aí que eu mencionei, que é o Albert Einstein. Ele saiu dessa média, ele se sobressaiu, entendeu? Então, ele não foi levado pela média, ele pensou por si mesmo, ele teve autoconsciência de que havia algo mais, além daquilo que a gente já conhecia até então. Então ele prossegue aqui, ó. À medida que a inteligência avança, o indivíduo deixa de estar sujeito a uma mera lei das médias e tem um poder continuamente crescente de controlar as condições de sua própria sobrevivência. Então, o que ele está explicando aqui é que quanto mais você sai dessa lei das médias, mais você tem o poder de controlar as suas condições individuais. A gente sai daquela coisa da sorte, do destino, entendeu? Você passa a controlar e a criar a tua realidade, porque você está cada vez mais
autoconsciente. Então, este é um dos pontos principais que eu queria trazer aqui para você. É importante você avançar, tá? Na expansão da sua consciência, no conhecimento de quem você realmente é, para que você expanda a sua participação na mente cósmica, para que você saia dessa lei das médias, não seja levado por uma média. Expandir a sua capacidade de autoconsciência é a mesma coisa que reconhecer a presença, a existência de uma inteligência cósmica. Quando você faz isso, quando você reconhece a presença de uma inteligência cósmica, você está reagindo a ela, você está interagindo com essa inteligência. Lembra, tudo é consciência, tá? Então, quando você tem consciência dessa consciência universal, ela reconhece o seu reconhecimento. Então, você reage a ela e ela reage a você. Então, quando você faz isso, este reconhecimento, o aumento da sua percepção da inteligência cósmica, que é Deus, que é o Criador, que é a nossa centelha divina, você faz um movimento da sua consciência, está aqui, você movimenta a sua consciência, entende? Para um grau mais elevado. E aí a consciência cósmica reconhece esse espaço, tá? Esse espaço no sentido de perceber a correspondência do ambiente. O ambiente tem que corresponder a esse avanço da tua consciência. Então, só para ficar simples para você entender, quando Albert Einstein começou a manifestar aquela inteligência toda, né, que até hoje as pessoas falam que não houve nenhum cientista que chegasse, né, ao grau de inteligência de Albert Einstein, o que começou a acontecer em volta dele? Todo o ambiente dele foi modificado, ele passou a ser reconhecido por isso. Provavelmente teve recursos financeiros, né, chamou atenção, tal, enfim, todo o ambiente em volta da pessoa é adaptado de acordo com um novo grau de consciência, com um novo grau de autoconsciência. Quando você passa a ter um maior reconhecimento de quem você realmente é, todo o seu ambiente tem que corresponder. Não é possível uma pessoa que reconhece a inteligência cósmica, tá, que se abre para essa inteligência, para essa presença divina, continuar numa vida de pobreza, numa vida de doença, numa vida de tristeza, depressão, falta de vontade de viver. É impossível. Porque quando você faz isso, você aumenta a sua participação na grande obra, você aumenta a sua participação nessa mente cósmica. Então, aqui também, numa outra parte do livro, o Thomas explica que nós somos centros criativos de Deus. A mente cósmica é uma coisa universal. E dentro desse universal existem centros criativos que Deus utiliza para criar individualidades, para ter outros pontos de vista de autoconsciência. Então, a mente universal, né, como a própria palavra diz, universal, ela tem uma consciência de ser tudo. Imagina um ser que é autoconsciente de ser todas as coisas. Então, ele não tem uma consciência de individualidade, ele faz isso através de nós. Nós somos a individualidade desse ser cósmico, entende? Então, dentro de uma coisa maior, existe a mesma coisa, só que em pontinhos menores. Então, o Thomas explica aqui nessas palestras que nós somos centros criativos de Deus. Só que a nossa capacidade criativa depende justamente deste reconhecimento desta inteligência cósmica. Então, quanto mais eu consigo reconhecer esta inteligência cósmica, que é a minha essência, maior o meu poder criativo, maior a minha participação dentro dessa mente cósmica. Então, só pra gente finalizar, como que eu faço isso na prática? Como na prática eu reconheço cada vez mais a consciência cósmica e universal, percebendo que nada está separado, que por trás de todas as coisas existe existe uma integralidade, existe uma mente única, um espírito único, tá? Então, quanto menor a sua percepção de separação, tá? Por exemplo, eu acreditar que tem coisas que eu preciso adquirir, isso é um senso de separação. Tudo está unido por causa da mente cósmica, tudo é uma coisa só. Então, quanto maior esse meu grau, né, de separação, mais distante da mente cósmica, quanto maior o meu grau de percepção que nós somos todos um, é daí que vem essa frase muito famosa hoje em dia, né? Somos todos um. Quanto maior a minha percepção, não mental, não pensar sobre isso, mas a sensação disso,
sentir realmente isso, que nós somos realmente um. Quanto maior a minha percepção do um, mais eu participo do um, que é o ser mais poderoso do universo, a onipotência, a onipresença e a onisciência. Gente, eu vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!